Oi, gente, vamos hoje então conversar sobre o 7º capítulo, que é o capítulo que encerra a segunda parte do Neuromancer. E a gente vê que o livro ele é dividido em 5 partes. A 5ª parte parece que é mais um epílogo, não sei, pela estrutura no sumário, me dá a entender que é um epílogo, mas não sei. Mas a gente viu que a primeira parte seria o mundo comum, que o Casey estava antes de entrar no grupo do Armitage. Esse segundo, então, é eles cumprindo essas missões para o Armitage, entendendo onde eles estão pisando, tentando entender o mundo, até descobrir que, na verdade, tudo isso tem a ver com o Intermult, com inteligência artificial, mexendo os pauzinhos por trás de tudo. E esse é o último capítulo onde a gente fica sabendo que a questão principal do livro tem a ver com o Intermult. Imagino que as 2 próximas partes seja justamente eles se aprofundando, indo atrás de resolver essa questão e o desenlace, né, para assim, na última parte, a gente ter esse epílogo. Mas vamos descobrir conforme a gente for lendo. Nesse capítulo 7, a gente começa então com a Molly e o Casey indo para uma missão que o Armitage deu, deles pegarem um informante para eles caçarem um novo cara que, de certa forma, é para recrutar para o grupo. E a busca para esse cara também é escrito de uma forma bem confusa, é uma cena de ação e dá a entender que é um maluco que cria alucinações, ele cria visões na sua frente. Então, o que a gente tem? A gente tem o Casey, a Molly, o finlandês e esse informante que é o Terzibas Sijan, é difícil de dizer o nome aqui, mas enfim, esse cara que é de Istambul, então, que sabe onde esse cara tá e sabe onde ele vai buscar droga, sabe a rotina dele, porque o cara tá lá meio escondido. Então eles vão até onde esse cara ia passar para armar um bote, né, para pegar o cara lá. E nisso que vão pegar o cara, tem uma cena de ação totalmente confusa, em que o cara cai no chão explodindo, aí surge um monstro, o cara que foi contratado para levar até lá corre e mergulha através do monstro, e aí a Molly dá um tiro, o finlandês puxa o Casey pro chão, enfim, uma loucura. E aí depois aparece o cara com a mão machucada, a Molly dizendo, você não tinha que se meter nada. E antes disso teve uma cena desse cara meio que fazendo pouco caso da Molly porque ela é mulher. E aí a gente tem uma certa crítica, um pouco em cima daquela crítica de visão que o Ocidente tem sobre as religiões maometanas. Deu a entender que é um pouco dessa crítica aí, sabe? Então, esse machismo seria a crítica a essas religiões, então que mulher não pode isso e aquilo, e aí no final o cara que se machucou e a Molly que resolveu tudo, né? Então tem essa brincadeira. Na verdade, esse cara de Istambul, ele é descrito de uma forma bem caricata. Por exemplo, eles falam que, esse tempo todo o cara diz, como vocês dizem em Indilis, sabe, que é o cara falando inglês com sotaque, como vocês dizem em inglês. Bom, depois que eles prendem esse cara, o Casey conversa com a Molly, ele finalmente conta sobre a questão do Armitage, que ele era o corto, a Molly diz que entende, mas que talvez nem o Armitage saiba que ele foi esse corto, e eles começam a discutir, mas então por que tinha aqueles arquivos? Provavelmente quem deixou aquilo lá foi o Intermult, e acho que é hora da gente conversar com ele. A Molly quer que o Casey fale com o Intermult, e isso o Casey não quer. E aqui a gente tem o Casey fugindo dessa conversa com o Intermult. Talvez aqui seja a recusa do chamado, da aventura, sabe? E até então a gente achava que era aventura, mas a aventura real é encarar essa inteligência artificial, encarar as discussões que essa inteligência traz para um cara que é um hacker. E aqui há uma discussão interessante que em determinado momento, então, eles falando que o Casey deve entrar em contato com o Intermult, o Casey não querendo, a Molly pergunta quão inteligente é uma inteligência artificial. E aí o Casey fala, depende, tem umas que são inteligentes igual a um cachorro, só que mesmo assim são muito caras, e outras que são mais... E fica nessa discussão, e aqui é um outro ponto que me faz pensar que talvez o Gibson não entenda tanto de informática, porque ele desperdiçou a chance de fazer uma discussão bem interessante, dizendo que depende do que você entende por inteligência.
uma inteligência artificial segue um algoritmo e ela é tão sofisticada quanto for este algoritmo. Porque aí ele ia dar a entender sobre a limitação que uma inteligência artificial tem e ao mesmo tempo quanto o Intermute pode ser uma inteligência artificial diferente que foi além do algoritmo. E seria interessante. Talvez seja anacronismo meu discutir isso, porque hoje algoritmo é uma coisa comum. As pessoas têm intimidade com essa palavra, mesmo quem não sabe o que é um algoritmo. Para quem não sabe, o algoritmo é uma série de comandos, de instruções que fazem com que você tenha uma lógica de tomada de decisões a partir destes comandos. E a gente tem em fluxograma, por exemplo, uma representação gráfica disso. E são coisas que mesmo quem não entende o que é o algoritmo, sabe que existe o algoritmo do YouTube que, a partir das escolhas desse algoritmo, pode prejudicar ou melhorar um vídeo, sabe? Então, faz parte do nosso dia a dia, mas quando o livro foi lançado, pouca gente, só quem era do meio sabia o que era um algoritmo. Então, talvez ele preferiu fazer também uma simplificação, fazendo essa comparação com bichos. Mas percebe, se ele tivesse ido para esse lado, talvez ficasse mais rico e ele estaria até dando algumas noções de informática para o público que estava lendo e ficava mais interessante. Bom, pelo menos a impressão que me passa. Porque parece que ele foge de algumas discussões e dá a entender que ele não entendia realmente de informática, apesar das ideias dele serem bem interessantes. Não sei. Enfim, me diz o que você acha. Bom, o Casey não quer conversar com o Intermute. A Molly sai para fazer algumas coisas dela e eles estão saindo do hotel também, parece que estão fazendo check-out. O Casey sai para comprar cigarro, deixa o Armitage, o finlandês lá resolvendo as coisas. E no que ele vai estar na máquina pondo dinheiro para comprar o cigarro, toca um telefone do lado dele. Ele atende automaticamente, dá a entender. E quando ele atende, fala: alô, aqui é o Intermute, com uma voz mecânica. Imagina a voz do Google falando: aqui é o Intermute, precisamos conversar. O Casey desliga o telefone e finge que nada aconteceu. Aí ele começa a andar desbaratinado e os telefones vão tocando uma vez apenas conforme ele passa. É quase como prim, 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 prim. O Intermute querendo falar com o Casey fingindo que não vê. E assim a gente termina não só o 7º capítulo, como a segunda parte do livro. Tá certo? Então, até amanhã para a gente falar, começando a terceira parte, no capítulo 8.